Pense na sua mente como um grande rio. Durante o dia, ele é agitado, com águas rápidas e turbulentas, cheio de barcos de preocupações, pensamentos e tarefas. Mas quando a noite chega, esse rio começa a se acalmar. Suas águas se tornam lentas, profundas e espelhadas. É neste momento de quietude que algo mágico acontece. Os últimos barcos que você lança nessas águas, sejam eles barcos pesados de medo e arrependimento, ou barcos leves de paz e confiança, são os únicos que navegarão durante toda a noite. Enquanto seu corpo repousa, sua mente subconsciente, a correnteza profunda e poderosa desse rio guia essas embarcações. Ela não julga a carga que levam, apenas as conduz suavemente até a margem do novo dia. Ao acordar, você encontrará na praia da sua manhã exatamente aquilo que enviou na noite anterior. É por isso que muitos despertam, já cansados e ansiosos, sem perceber, lançaram barcos de fardo em seu próprio rio. A sabedoria estoica é a arte de ser um bom navegador. Ela nos ensina a escolher com cuidado as embarcações que lançamos em nosso rio interior antes de dormir. O imperador Marco Aurélio sabia que a tranquilidade da manhã dependia da serenidade da navegação noturna. Agora respire Fundel. Sinta as águas da sua mente se acalmando. Chegou a hora de escolher os barcos que você irá lançar, porque o sono não é um fim, mas uma travessia sagrada. E a carga que você despacha agora determinará a paisagem que você encontrará ao amanhecer. Imagine que ao final de cada dia, você é um rei retornando ao seu castelo após uma longa e exaustiva jornada. Sua mente consciente, a parte de você que lutou batalhas, tomou decisões e interagiu com o mundo, é esse rei cansado, seu subconsciente. Por outro lado, é o mais leal e obediente chanceler do reino que aguarda em silêncio no grande salão. Antes de se retirar para seus aposentos, para o descanso profundo do sono, o rei deve emitir um último decreto, uma ordem final, que irá guiar os assuntos do reino durante toda a noite. Este decreto não precisa ser gritado, ele é sussurrado, um pensamento final que selará o dia. O chanceler não questiona a sabedoria do decreto. Sua única função é registrá-lo em pergaminhos sagrados e garantir que cada canto do reino, cada célula do seu corpo, cada fibra do seu ser opere de acordo com essa lei enquanto o rei dorme. A maioria das pessoas não se dá conta de que é um rei. Elas abdicam de seu poder e deixam que o último decreto do dia seja escrito pelo caos, pela exaustão ou pela preocupação. O rei se deita e o último pensamento que ecoa em sua mente é: que dia terrível, amanhã será ainda pior. O chanceler, com sua lealdade inabalável, ouve este decreto de desespero. Ele o registra durante a noite, envia mensageiros a todo o reino com a ordem: preparem-se para o pior, não relaxem, a ameaça é constante. Como resultado, o reino não descansa. Os guardas, seus músculos permanecem tensos. O tesouro, sua energia é gasto em vigilância inútil. E pela manhã, quando o rei acorda, ele encontra seu reino já esgotado, exatamente como ele mesmo decretou. O ciclo de cansaço e ansiedade não é um castigo do destino. É o resultado de um rei que se esqueceu de seu poder e emitiu decretos de autossabotagem. Os grandes filósofos estoicos, como o Epicteto, que de escravo se tornou um dos mais respeitados mestres de seu tempo, entenderam essa dinâmica perfeitamente. Eles ensinaram que, embora não possamos controlar os eventos externos, as invasões, as intrigas, as tempestades, somos os soberanos absolutos do nosso reino interior. O poder de emitir o último decreto do dia é o nosso maior cetro, é a nossa prerrogativa real. Usar esse poder com sabedoria é o que diferencia uma vida de servidão a uma vida de liberdade interior. O imperador Marco Aurélio praticava isso com uma disciplina régia.
Seus escritos noturnos eram a formulação cuidadosa de seus decretos. Ele não deixava que a desordem do Império Romano ditasse a ordem de sua alma. Ele, como rei de si mesmo, decretava serenidade, decretava gratidão, decretava resiliência. Ele sabia que as ordens dadas ao seu chanceler na calada da noite se tornariam a realidade vivida de seu império interior ao nascer do sol. A maioria das pessoas não se dá conta de que é um rei. Elas abdicam de seu poder e deixam que o último decreto do dia seja escrito pelo caos, pela exaustão ou pela preocupação. O rei se deita e o último pensamento que ecoa em sua mente é: que dia terrível! Amanhã será ainda pior. O chanceler, com sua lealdade inabalável, ouve este decreto de desespero. Ele o registra durante a noite, envia mensageiros a todo o reino com a ordem: preparem-se para o pior, não relaxem. A ameaça é constante. Como resultado, o reino não descansa. Os guardas, seus músculos permanecem tensos. O tesouro, sua energia é gasto em vigilância inútil. E pela manhã, quando o rei acorda, ele encontra seu reino já esgotado, exatamente como ele mesmo decretou. O ciclo de cansaço e ansiedade não é um castigo do destino. É o resultado de um rei que se esqueceu de seu poder e emitiu decretos de autossabotagem. Os grandes filósofos estoicos, como o Epicteto, que de escravo se tornou um dos mais respeitados mestres de seu tempo, entenderam essa dinâmica perfeitamente. Eles ensinaram que, embora não possamos controlar os eventos externos, as invasões, as intrigas, as tempestades, somos os soberanos absolutos do nosso reino interior. O poder de emitir o último decreto do dia é o nosso maior cetro, é a nossa prerrogativa real. Usar esse poder com sabedoria é o que diferencia uma vida de servidão a uma vida de liberdade interior. O imperador Marco Aurélio praticava isso com uma disciplina régia. Seus escritos noturnos eram a formulação cuidadosa de seus decretos. Ele não deixava que a desordem do Império Romano ditasse a ordem de sua alma. Ele, como rei de si mesmo, decretava serenidade, decretava gratidão, decretava resiliência. Ele sabia que as ordens dadas ao seu chanceler na calada da noite se tornariam a realidade vivida de seu império interior ao nascer do sol. O chanceler não se importa com as dúvidas do rei. Ele se importa apenas com a ordem final emitida. A repetição é o que dá peso ao decreto. Quanto mais noites você emitir o mesmo tipo de ordem, mais o seu reino aprenderá a operar sob essa nova lei. Pense no seu subconsciente como o mais fiel dos servos. Ele anseia por uma direção clara, vinda de seu mestre. Quando você não dá essa direção, ele fica confuso e tenta operar com base nos decretos caóticos do dia que passou. Mas quando você, como um rei sábio e benevolente, lhe dá uma ordem de calma e restauração, ele trabalha com uma eficiência e alegria imensas para manifestar essa ordem em sua realidade. Portanto, esta noite, não se deite como um plebeu arrastado pelas circunstâncias. Deite-se como o rei que você é. Assuma seu poder. Respire fundo e escolha com sabedoria as palavras que selarão o seu dia. Lembre-se, o decreto silencioso que você emite nos momentos antes de dormir não é apenas uma palavra final. É a lei fundamental que governará a paz e a prosperidade do seu reino interior até o amanhecer. Emita um decreto de paz e você acordará em um reino de serenidade. Imagine que cada noite, ao fechar os olhos, você se torna um pintor diante de uma tela completamente escura. Essa tela é o seu subconsciente, vasto e receptivo. Você tem em suas mãos uma única paleta com diversas cores, que são seus pensamentos e emoções. A última cor que você escolhe, o último sentimento que você permite que toque a tela antes de adormecer, não é apenas uma mancha isolada. Essa cor
se expandirá magicamente durante toda a noite, tingindo toda a tela com sua tonalidade. E quando você acordar, a primeira luz do dia não virá da janela, mas de dentro de você. Será a cor que você mesmo escolheu para pintar a sua noite. O sono não é um vácuo incolor. Ele é um processo de tingimento. Ele pega a última vibração emocional que você oferece e a usa como pigmento principal para colorir as horas de descanso. Se a última cor que você aplica à tela é o cinza escuro da preocupação, o sono se tornará um processo de aprofundar esse cinza, espalhando-o por todos os cantos da sua mente. Você acordará sentindo o mundo através de um filtro acinzentado, onde tudo parece mais difícil e pesado. A energia estará baixa, o humor sombrio. Mas se com um ato de intenção você escolhe mergulhar o pincel no azul sereno da tranquilidade, mesmo que por um breve momento, essa será a cor que se expandirá. O subconsciente, como mestre da aquarela, permitirá que esse azul se dilua suavemente em todas as suas paisagens oníricas. Ao despertar, você sentirá essa serenidade como a cor de fundo do seu ser. Os desafios do dia ainda podem estar lá, mas você os verá através de uma luz mais clara e calma. A maioria das pessoas não se vê como pintora de suas próprias manhãs. Elas deixam que as cores sujas e misturadas do dia que passou, a raiva, a frustração, o medo, sejam a última pincelada. E dia após dia, acordam dentro de quadros que não gostam, sem perceber que elas mesmas seguraram o pincel. A filosofia estoica nos ensina a sermos artistas conscientes de nossa paisagem interior. Marco Aurélio, em suas meditações, não estava apenas escrevendo palavras, ele estava escolhendo suas cores. Antes de dormir, ele deliberadamente mergulhava seu pincel mental nas cores da sabedoria, da aceitação e da gratidão. Ele sabia que a cor terminasse, o dia seria a mesma que iluminaria ou escureceria o início do próximo. Agora, pense em si mesmo como este artista. Qual foi a última cor que você usou na sua tela ontem à noite? Foi o vermelho da raiva repassando uma discussão? Foi o roxo da ansiedade imaginando futuros problemas? Ou foi talvez um marrom barrento de autocrítica? Essas cores aplicadas de forma recorrente se tornam as camadas de base da sua personalidade. Elas criam um estilo emocional que parece ser quem você é, mas na verdade é apenas o resultado de uma escolha de paleta repetida. A boa notícia é que nenhum quadro é permanente. A cada noite, a tela é limpa, pronta para receber uma nova cor. Você tem a cada final de dia a oportunidade divina de escolher uma nova tonalidade para o seu amanhecer. Sêneca dizia que toda nova manhã é um novo começo. Os estoicos nos ensinam que esse novo começo é, na verdade, decidido na noite anterior. A escolha da sua cor é a sua declaração de como você quer que o novo dia se sinta. Imagine duas pessoas. A primeira teve um dia de contratempos. Ela se deita e o pincel de sua mente mergulha automaticamente na tinta preta do pessimismo. Nada funciona, só um desastre. Amanhã será a mesma coisa. Essa cor escura se espalha pela tela da noite e pela manhã. Ela acorda com uma sensação de peso, como se uma nuvem escura pairasse sobre sua cabeça. A segunda pessoa teve um dia igualmente difícil, mas ao deitar ela faz uma pausa, ela respira e conscientemente escolhe uma cor diferente, talvez um verde suave e da esperança. Ela pensa: hoje foi desafiador, mas eu aprendi. Eu libero este dia. Amanhã é uma nova chance para recomeçar. Esse verde esperança é a última pincelada. O subconsciente a expande e ela acorda, sentindo-se mais leve, com uma abertura para as possibilidades do novo dia. Os problemas não sumiram, mas a cor através da qual ela os enxerga mudou completamente. Para se tornar um mestre pintor de suas manhãs, você não precisa de anos de treino.
precisa de um momento de intenção. O seu ritual pode ser simples. Ao se deitar, feche os olhos e visualize a paleta de cores à sua frente. Conheça as cores escuras do dia, o cinza, o preto, o vermelho. Agora, imagine-se limpando o pincel e então, deliberadamente, mergulhe-o na cor que você mais deseja sentir pela manhã. Pode ser o dourado da gratidão, o branco da paz, o rosa do amor próprio. E então dê uma única e suave pincelada na tela escura da sua mente. Mantenha essa cor em sua consciência por alguns instantes. Repita o nome da cor: paz, paz, paz. O subconsciente, o grande artista, entenderá a instrução. Ele não precisa de um quadro complexo, ele só precisa da cor primária. Ele fará o resto. Epicteto ensinou que não são os eventos que nos colorem, mas o significado que damos a eles. A cor que você escolhe à noite é o significado que você decide dar ao seu descanso e ao seu recomeço. É a sua afirmação mais poderosa. Marco Aurélio, o imperador, enfrentava um mundo de intrigas e guerras, um mundo de cores escuras, mas ele não permitia que essas cores externas manchassem sua tela interior. Todas as noites, ele a limpava e escolhia as cores da razão e da serenidade. Essa disciplina diária não o tornava imune aos problemas, mas o tornava resiliente, capaz de ver a luz mesmo na escuridão. Você também pode cultivar essa resiliência. Não importa quão escuro tenha sido o seu dia, você sempre tem o poder de escolher a primeira cor do seu amanhecer. Não entregue seu pincel ao acaso. Não deixe que o hábito escolha por você. Assuma seu papel como artista da sua alma. Hoje, antes de dormir, escolha sua cor. Sussurre para si mesmo: a cor que eu escolho para minha noite e para minha manhã é a calma. A tonalidade que eu pinto agora é a da confiança. Sinta essa cor preenchendo seu ser. O subconsciente irá recebê-la e trabalhar com ela, criando uma obra-prima de serenidade enquanto você dorme. Lembre-se, a última cor que você escolhe à noite é a primeira luz que você verá por dentro quando o sol nascer. Pinte suas manhãs com beleza, intenção e paz. Em uma sala silenciosa no centro do seu ser, existe um grande espelho. Este não é um espelho comum de vidro e prata. É um espelho vivo, feito da substância da sua mente subconsciente. Ele tem uma qualidade única e poderosa. Reflete com perfeição absoluta não a sua aparência física, mas a imagem exata do pensamento ou sentimento que você segura diante dele. Este espelho da alma é incrivelmente leal. Ele não julga, não critica, nem tenta mudar a imagem que você apresenta. Se você se aproxima dele, segurando um retrato de si mesmo como alguém fraco e incapaz, o espelho não irá argumentar. Ele irá refletir essa imagem de fraqueza com tanta clareza e convicção que você passará a acreditar que essa é a sua única e verdadeira face. Ele espelhará essa imagem de volta para você em seus sentimentos, em sua postura corporal e em suas ações do dia seguinte. O momento mais crucial de interação com este espelho acontece todas as noites. Quando o mundo exterior se silencia e a mente consciente começa a se dissipar, você fica a sós com este espelho. A última imagem que você segura em sua mente antes de adormecer é a imagem que ficará fixa diante dele durante toda a noite. O espelho não apenas a reflete, ele a amplifica, projetando-a em cada parede do seu ser interior. É por isso que tantas pessoas vivem presas em uma imagem de si mesmas que não lhes agrada. Noite após noite, elas se apresentam ao espelho com a imagem do ansioso, do sem sorte, do cansado. E a cada manhã, o espelho lealmente lhes devolve essa mesma imagem reforçada e mais nítida. Elas olham para o reflexo e dizem: "Vê, é isso que eu sou", sem perceber que elas são a fonte original da imagem. A sabedoria estoica é:
em grande parte, a arte de se tornar consciente deste espelho e de escolher deliberadamente qual imagem apresentar a ele. Os estoicos nos ensinam que nossa identidade não é fixa, ela é o reflexo daquilo em que focamos. Seneca afirmou que não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis. Em outras palavras, se apresentamos ao nosso espelho interior a imagem de alguém que não ousa, que é medroso, o espelho reflete um mundo que parece difícil, confirmando a imagem original. O ciclo se perpetua, não por causa da realidade externa, mas por causa da imagem interna que escolhemos refletir. Marco Aurélio praticava essa escolha de imagem com rigor. Todas as noites, ele se colocava diante de seu espelho interior. Em vez de focar na imagem do imperador sobrecarregado, ele escolhia segurar a imagem do filósofo sereno, do homem mortal que faz o seu melhor, do ser conectado a algo maior. Ele sabia que a imagem que ele nutrisse no silêncio da noite seria o reflexo que o guiaria através do caos do dia. Agora, pense em você. Qual imagem você tem segurado diante do seu espelho ultimamente? Talvez, sem perceber, você tenha segurado a imagem de alguém que nunca termina o que começa, ou a imagem de alguém que sempre se preocupa demais. O seu espelho leal tem refletido isso de volta para você em forma de procrastinação e ansiedade crônica. Mas e se hoje à noite você decidisse apresentar uma nova imagem? Ninguém está vendo. É um ato íntimo entre você e sua alma. Você não precisa acreditar nela completamente no início. O espelho não reflete sua crença. Ele reflete a imagem que você segura. Imagine duas pessoas. A primeira teve um dia em que cometeu vários erros. Ela se deita e segura diante do espelho a imagem de si mesma como uma fracassada. O espelho reflete essa imagem e ela adormece em um banho de autocrítica. Pela manhã, ela acorda sentindo-se pequena e desmotivada. A segunda pessoa cometeu erros semelhantes, mas ao deitar, ela escolhe conscientemente segurar uma imagem diferente. Ela se visualiza como uma aprendiz da vida, alguém que erra, mas que cresce com os erros. O espelho leal recebe essa nova imagem e a reflete. Ela adormece com o sentimento de autoaceitação. Pela manhã, acorda não com o peso do erro, mas com a leveza do aprendizado. O poder transformador está em entender que você é o guardião das imagens. Você pode escolher o que mostrar ao espelho. O espelho não tem memória. Ele não guarda rancor da imagem de ontem. A cada momento, ele está pronto para refletir uma nova verdade. Epicteto, que conhecia a diferença entre escravidão externa e liberdade interna, ensinou que a liberdade vem de não nos apegarmos às impressões. Em vez de aceitar a primeira imagem que a mente oferece, medo, raiva, dúvida, podemos escolher uma segunda imagem, uma imagem que sirva ao nosso bem maior. A noite é o seu estúdio sagrado para praticar essa escolha. Crie um ritual simples para si mesmo. Ao se deitar, feche os olhos, respire fundo. Primeiro, reconheça qual imagem você tendeu a segurar durante o dia. Observe-a sem julgamento. Agora, imagine-se gentilmente colocando essa imagem de lado e em seu lugar. Escolha uma nova imagem, um novo retrato de quem você escolhe ser. Pode ser a imagem de si mesmo dormindo profundamente com uma expressão de paz absoluta. Pode ser a imagem de si, mesmo acordando pela manhã, sentindo-se leve e energizado. Pode ser a imagem de si, mesmo caminhando pelo próximo dia com confiança e calma. Segure essa imagem em sua mente. Sinta-a, adicione detalhes. Veja as cores, sinta as emoções. Apresente este novo retrato ao seu espelho interior. Então, sele essa intenção com uma frase. Esta é a imagem que eu escolho refletir. Ou eu sou a paz que vejo nesta imagem. Ou meu subconsciente reflete esta calma em cada célula do meu corpo.
Repita isso suavemente até adormecer. Marco Aurélio não se via como um homem perfeito. Ele se via como alguém em constante prática. E sua prática noturna era apresentar ao espelho a imagem do homem que ele aspirava a ser. Ele sabia que através da repetição, o reflexo e o refletor se tornariam. Você também está em constante prática, e cada noite é uma oportunidade de praticar uma nova imagem de si mesmo. Não se preocupe se a imagem parecer distante da sua realidade atual. O espelho não reflete o que é, ele reflete o que você foca. Ao focar em uma nova imagem, você dá ao seu subconsciente um novo modelo para construir. Lembre-se, o espelho da alma é leal. Ele sempre refletirá o que você lhe mostra. Portanto, pare de lhe mostrar imagens de dor, medo e limitação. Tenha a coragem de lhe mostrar a sua versão mais serena, mais forte, mais confiante. Apresente a ele a imagem da sua paz. Ele a refletirá de volta para você com uma fidelidade tão perfeita que, com o tempo, você não saberá mais quem é o reflexo e quem é a realidade. E essa é a mais bela das transformações. Imagine que a cada noite uma figura mística e silenciosa se senta a um grande Tyr dentro de você. Essa figura é a grande tecelã, a personificação do seu subconsciente. O Tyr é a sua vida, e os fios que ela usa são os pensamentos, as emoções e as intenções que você lhe entrega antes de dormir. Durante o dia você junta esses fios, o fio áspero da frustração, o fio cinzento da preocupação, o fio vermelho da raiva, mas também às vezes o fio dourado da alegria ou o fio prateado da gratidão. Ao se deitar, você entrega esse emaranhado de fios à tecelã. Ela não julga a qualidade dos fios. Seu trabalho sagrado não é escolher, mas tecer. Com uma paciência infinita e uma habilidade magistral, ela passa a noite inteira trabalhando, entrelaçando os fios que você forneceu para criar a tapeçaria do seu dia seguinte. A textura, as cores e o padrão dessa tapeçaria serão a primeira coisa que você sentirá ao acordar. A maioria das pessoas não tem consciência dessa tecelagem noturna. Elas simplesmente jogam aos pés da tecelão os fios sujos e emaranhados que sobraram do dia. Sem pensar nas consequências, elas entregam os fios da autocrítica e do medo. Na manhã seguinte, se espantam ao acordar envoltas em uma tapeçaria pesada e escura que lhes prende os movimentos e lhes sufoca a esperança. Elas se sentem presas no padrão, sem perceber que elas mesmas forneceram a matéria-prima. A cada noite, o ciclo se repete. Fios de má qualidade geram uma tapeçaria desconfortável, o que gera um dia difícil, que por sua vez gera mais fio de má qualidade para a próxima noite. É uma prisão tecida por si mesma, mas a filosofia estoica nos oferece o segredo para quebrar esse ciclo, nos tornarmos fornecedores conscientes de fios. Os estoicos sabiam que não podiam controlar a colheita do algodão do mundo, os eventos externos, mas podiam controlar a qualidade dos fios que escolhiam fiar em sua própria mente. Marco Aurélio, o imperador, era um mestre fiador. Cada noite, antes de entregar seu espírito ao sono, ele se dedicava a um processo de purificação. Ele pegava os fios emaranhados do dia, as preocupações do império, as traições, os medos. Através da reflexão e da escrita, ele os limpava, os penteava e os tingia com as cores da razão, da coragem e da aceitação. Ele entregava à sua tecelã interior apenas os fios da mais alta qualidade. Ele sabia que a tapeçaria de serenidade e força que ela teceria durante a noite seria o manto que o protegeria e o aqueceria durante as inevitáveis tempestades do dia que viria. Ele não deixava a qualidade do seu amanhã ao acaso. Ele afiava com intenção. Agora pense em si mesmo. Quais fios você tem entregue à sua tecelã?
Você tem lhe dado os nós apertados do ressentimento, os fios frágeis da dúvida. Ou tem se lembrado de fiar e lhe entregar também os fios macios da autocompaixão e os fios resistentes da confiança. Sêneca nos ensina que a vida sem um objetivo é vã. Podemos aplicar isso à nossa noite. A noite sem uma intenção torna-se uma tecelagem vã. Se você não escolhe os fios, a tecelão usará o que estiver disponível, o que for mais abundante, que geralmente são os restos da preocupação. Mas você pode mudar isso hoje. Imagine duas pessoas. A primeira se deita e sua mente é um novelo de lã emaranhado. Pensamentos sobre o trabalho, a família e o dinheiro se cruzam. Formando nós apertados, ela adormece no meio dessa confusão. A TCL pacientemente tenta trabalhar com esse material, mas a tapeçaria resultante é cheia de falhas, áspera e desconfortável. A pessoa acorda sentindo-se irritada e torta. A segunda pessoa, com o mesmo novelo emaranhado, decide dedicar alguns minutos para desembaraçá-lo. Ela respira fundo. A cada expiração, visualiza um nó se soltando. E então, ela escolhe um único fio liso e de cor suave, o fio da calma, e o oferece à tecelã com a frase: com este fio de paz, teça a minha noite. A tecelã, com esse material de qualidade, cria uma tapeçaria macia e harmoniosa. A pessoa acorda sentindo-se integrada, envolta em uma sensação de bem-estar. O poder está na preparação dos fios. Seu subconsciente, a grande tecelã, é uma força neutra de criação. Ele não tem preferência por tecer o belo ou feio. Ele apenas anseia por tecer. A qualidade da criação depende inteiramente da sua direção. Epicteto dizia que não devemos culpar os outros ou as circunstâncias por nossa infelicidade, pois a fonte de nosso contentamento ou descontentamento está em como usamos nossa mente. A escolha dos fios é o principal uso que você pode dar à sua mente no final do dia. Para praticar, crie um ritual de fiação. Ao se deitar, feche os olhos. Visualize todos os pensamentos e sentimentos do dia como um monte de fios de lã coloridos. Observe as cores escuras, os nós. Agora imagine que você tem um pente de ouro. Passe esse pente suavemente pelos fios, desembaraçando-os. Veja os nós se soltando, a tensão se dissipando. Então, escolha 1, 2 ou 3 fios de cores vibrantes e belas. Talvez o azul da serenidade, o branco da pureza, o dourado da gratidão. Segure apenas estes fios em sua mão mental e os ofereça à sua tecelã interior. Diga a ela: estes são os fios que eu escolho para a tapeçaria de amanhã. Repita uma frase-chave que represente esses fios. Eu te o meu descanso com calma e confiança. Deixe que essa imagem e essa frase o embalem até o sono. Marco Aurélio não vivia em um mundo mais simples, pelo contrário, mas ele possuía uma tecnologia interior que o permitia transformar o caos em ordem. Essa tecnologia era a disciplina de preparar seus fios. Ele não acreditava em manhãs mágicas, mas em noites intencionais. Você também tem acesso a essa tecnologia. Não requer nada fora de si. Requer apenas a sua atenção e a sua intenção. Lembre-se, a grande tecelã está sempre trabalhando em seu favor. Mesmo quando você não percebe, ela está sempre tecendo. A questão não é se a tapeçaria do seu amanhã será tecida, mas com quais fios hoje à noite não lhe entregue os restos. Entregue-lhe o seu melhor. Fiar pensamentos de paz, pentear as emoções de medo, escolher a cor da esperança. E amanhã, ao despertar, você se sentirá envolto na mais bela e confortável das tapeçarias, uma obra-prima criada pela sabedoria da sua noite e pela intenção do seu dia. E você saberá, sem sombra de dúvida, que o destino não é algo que nos acontece, mas algo que nós mesmos tecemos. Pense em si mesmo, não apenas como um corpo que se deita em uma cama, mas como o capitão de um navio grandioso.
Este navio é a totalidade do seu ser, seu corpo, mente e espírito. E a cada noite, este navio zarpa do porto do dia consciente para navegar pelo vasto e misterioso oceano do subconsciente. As águas deste oceano podem ser calmas e cristalinas, ou turbulentas e escuras. O que determina a natureza da viagem não é o oceano em si, mas a firmeza e a clareza do capitão no momento da partida. No comando do navio, há um timoneiro de confiança absoluta. Este timoneiro é a sua mente subconsciente. Ele é incrivelmente habilidoso e forte, capaz de navegar por qualquer condição de tempo. No entanto, ele tem uma característica peculiar. Ele não escolhe o rumo. Ele espera com total lealdade pela última ordem do capitão antes que este se retire para descansar. A direção que o capitão aponta no mapa. A última instrução que ele dá ao timoneiro será o curso seguido fielmente durante toda a noite. Muitos capitães, infelizmente, abandonam o leme no momento mais crucial. Cansados da jornada do dia, eles se retiram para suas cabines sem dar uma direção clara. O último pensamento que tem é de exaustão ou preocupação. O timoneiro, ouvindo o capitão murmurar, "Estamos perdidos" ou "uma tempestade se aproxima", interpreta isso como a ordem do dia. Sendo o mais obediente dos marinheiros, ele ajusta o curso para o mar da perdição ou para o centro da tempestade. Ele navega a noite inteira por águas perigosas, mantendo o navio em estado de alerta máximo. Pela manhã, o capitão acorda no conve e se depara com um céu cinzento e um mar agitado. Ele se sente cansado e ansioso, culpando o oceano por sua viagem terrível, sem perceber que foi sua própria falta de comando que traçou a rota. Um capitão que não dá ordens claras está, na verdade, dando a ordem do caos. A filosofia estoica é a escola naval para capitães da alma. Ela nos ensina a arte e do comando interior. Os grandes mestres estoicos de Cneeca a Marco Aurélio eram capitães experientes. Eles sabiam que não podiam controlar o tempo ou a vastidão do oceano da existência, mas eles sabiam com certeza absoluta que podiam controlar a si mesmos. E o ato mais importante de controle era dar a ordem correta ao seu timoneiro interior antes de se entregar ao descanso. A filosofia estoica é a escola naval para capitães da alma. Ela nos ensina a arte do comando interior. Os grandes mestres estoicos de Seca, Marco Aurélio, eram capitães experientes. Eles sabiam que não podiam controlar o tempo ou a vastidão do oceano da existência, mas eles sabiam, com certeza absoluta, que podiam controlar a si mesmos. E o ato mais importante de controle era dar a ordem correta ao seu timoneiro interior antes de se entregar ao descanso. As reflexões noturnas de Marco Aurélio eram seu momento de ir à ponte de comando. Ele olhava o mapa de sua alma, avaliava os ventos do dia que passou. Então, com firmeza, apontava o dedo para um ponto no horizonte e dizia ao seu timoneiro: "O rumo é a serenidade, a velocidade é errada. Calma, navegue em direção ao amanhecer da virtude." E o timoneiro, seu fiel subconsciente, saudava e cumpria a ordem. Agora, coloque-se na ponte de comando do seu próprio navio. O porto do dia está ficando para trás. O vasto oceano da noite se abre à sua frente. Qual é a sua ordem para o timoneiro? Você vai deixá-lo à deriva, sujeito às correntes da ansiedade, ou você vai assumir o seu papel de capitão e traçar um curso deliberado? Imagine dois capitães. O primeiro, ao se deitar, pensa em todos os icebergs que pode encontrar. Problemas financeiros, conflitos, doenças. Sua ordem implícita ao timoneiro é: foque nos perigos, esteja pronto para o impacto. O timoneiro obedece e a viagem noturna se torna uma missão tensa de desvio de desastres imaginários. O navio não relaxa e o capitão acorda mais cansado do que quando zarpou. O segundo capitão, ciente dos mesmos possíveis perigos,
adota uma estratégia diferente. Ele vai à ponte de comando e diz ao seu timoneiro: eu sei que há desafios no oceano, mas confio em sua habilidade para navegar. Nosso destino para esta noite é o porto do descanso profundo. Mantenha o curso firme, a velocidade constante e me acorde quando chegarmos à luz da manhã. Renovado, o timoneiro. Sentindo a confiança do capitão, relaxa e navega com uma eficiência calma. O navio desliza suavemente sobre as ondas e o capitão acorda com a energia e a clareza necessárias para enfrentar qualquer iceberg real que o dia possa apresentar. O seu subconsciente, o timoneiro, anseia por sua liderança. Ele se sente seguro quando você está no comando. Sua indecisão ou seu medo deixam inseguro, e um timoneiro inseguro tende a navegar de forma errática. Epicteto, que entendia a soberania da mente como ninguém, ensinou que a tranquilidade não vem de ter um mar calmo, mas de ser um bom capitão. Um bom capitão não reza para não haver tempestades. Ele treina para ser o melhor navegador possível. E o seu treino mais importante acontece todas as noites no momento da partida. Para praticar, crie um pequeno ritual de comando. Ao deitar-se, feche os olhos. Sinta-se de pé na proa do seu navio. Sinta a brisa suave da noite. Agora, chame seu timoneiro, seu subconsciente. Dê a ele uma ordem simples e clara. Pode ser uma imagem. Visualize um farol de luz dourada à distância e diga: leve-nos até lá. Esse farol pode representar a paz, a cura, a confiança, ou pode ser uma ordem verbal. Diga em silêncio: o curso para esta noite é a regeneração. Navegue com tranquilidade. Ignore as tempestades, nosso destino é o silêncio. Repita sua ordem algumas vezes com autoridade calma de quem sabe que será obedecido. Sinta confiança em seu timoneiro. Agradeça a ele por seu serviço leal. E então, como um bom capitão, retire-se para sua cabine, entregando o leme com total confiança. Marco Aurélio não se livrou das tempestades de sua vida. Ele aprendeu a ser o centro calmo da tempestade e seu próprio navio. Ele confiava em seu timoneiro. Ele sabia que dar a ordem certa era o seu único e mais importante trabalho. Você tem o mesmo trabalho. Sua paz não depende de um oceano sem ondas. Depende de sua habilidade de ser um capitão firme. Portanto, esta noite, não abandone seu posto. Vá para a ponte de comando. Olhe para o seu mar interior. Escolha o seu destino e dê a ordem. Seu timoneiro está esperando e ele o levará com segurança e precisão através das águas escuras da noite, diretamente para a costa ensolarada do amanhecer que você mesmo escolheu. Continuando nossa metáfora naval, todo navio, por mais poderoso que seja, pode ser imobilizado por suas âncoras. As coras são ferramentas essenciais, projetadas para dar segurança e estabilidade. Mas se o capitão se esquece de recolhê-las antes de zarpar para o oceano da noite, elas se tornam um fardo terrível. Elas arrastam no fundo do mar, tornando a viagem lenta, difícil e desgastante. Na jornada da sua mente, as âncoras são as culpas, os ressentimentos e as preocupações que você se recusa a soltar. São pesos do passado ou do futuro que você insiste em carregar consigo para o momento do descanso. O sono deveria ser um tempo de navegação livre, de renovação em águas abertas, mas para muitos torna-se uma luta exaustiva contra o peso de suas próprias âncoras. Você tenta dormir, mas uma parte de você continua presa à discussão que teve, ao erro que cometeu, a tarefa que não completou. O timoneiro subconsciente até tenta mover o navio, mas o arrasto é imenso. E pela manhã, você acorda sentindo-se exausto, como se tivesse passado a noite inteira tentando arrastar um peso morto pelo fundo do oceano. A sabedoria estoica nos ensina a arte de inspecionar e recolher as âncoras.
Antes de iniciar a sagrada viagem do sono, o capitão consciente tem o dever de verificar o que está prendendo seu navio. Seneca dizia que a raiva é um ácido que pode causar mais dano ao recipiente em que é armazenada do que a qualquer coisa em que é derramada. O ressentimento é uma âncora de ferro fundido, carregá-lo para a noite e garantir uma viagem de atrito e sofrimento. Da mesma forma, a culpa por erros passados é outra âncora pesada. O passado não pode ser mudado. Arrastar sua âncora para o presente apenas impede que seu navio navegue livremente em direção ao futuro. O ato de soltar não é um sinal de fraqueza ou de negação. Pelo contrário, é um ato de imensa força e sabedoria. É o reconhecimento por parte do capitão de que para navegar adiante é preciso se libertar do que o prende ao fundo. O seu subconsciente não sabe como recolher as âncoras. Essa é uma tarefa da mente consciente. O timoneiro só consegue navegar com a condição em que o navio se encontra. Se o navio está pesado e preso, ele fará o seu melhor, mas a viagem será ineficiente. Quando você, como capitão, dá a ordem consciente de recolher as âncoras, você está libertando o seu timoneiro para que ele possa fazer seu trabalho da melhor maneira possível. Marco Aurélio praticava essa inspeção noturna com diligência. Ele se perguntava: o que me prende hoje? Qual ressentimento estou alimentando? Qual medo estou arrastando? Ao identificar essas âncoras, ele usava a razão e a aceitação para soltá-las. Ele se lembrava da impermanência de todas as coisas e da inutilidade de se prender a ofensas ou erros. Ao fazer isso, ele não estava perdoando os outros por fraqueza, mas libertando a si mesmo por sabedoria. Ele queria que seu navio navegasse leve. Agora, faça sua própria inspeção. Quais âncoras podem estar prendendo o seu navio? Esta noite, talvez seja a âncora da preocupação com o dinheiro, a âncora da mágoa por uma palavra dura que alguém lhe disse, a âncora da autocobrança por não ser perfeito. Ricken Hicks. Olhe para elas. Elas parecem importantes, como se soltá-las fosse perigoso, mas o verdadeiro perigo está em arrastá-las para as profundezas da sua noite. Imagine duas pessoas. A primeira se deita e sente o peso de suas âncoras. Ela repassa o erro, alimenta a mágoa, ela adormece com o som das correntes se arrastando. Seu sono é agitado e ela acorda com os ombros pesados, como se carregasse um fardo físico. A segunda pessoa sente as mesmas âncoras, mas ao deitar, ela realiza um ritual de liberação. Ela visualiza cada âncora, a culpa, o medo, a raiva, e uma a uma. Ela imagina que está girando a manivela e recolhendo as para o conversa. Ela diz para si mesma: esta preocupação não pode ser resolvida agora. Eu a recolho por esta noite. Este ressentimento só me fere. Eu o recolho. Este erro já passou. Eu o recolho. Ela adormece, sentindo o navio mais leve. O sono é profundo e ela acorda com uma sensação de liberdade e flutuação. O ato de recolher as âncoras não significa que os problemas desaparecem para sempre. Significa que você, como um capitão sábio, entende que a noite não é o momento de lidar com eles. A noite é o momento de navegar, de se reabastecer, de ganhar perspectiva. Tentar resolver problemas enquanto arrasta âncoras é uma tarefa impossível. É preciso primeiro libertar o navio. Epicteto ensinou que nossa principal tarefa é diferenciar o que podemos controlar do que não podemos. Você não pode controlar o passado. Você não pode resolver todos os problemas do futuro em sua cama à noite, mas você pode controlar a decisão de recolher as âncoras agora. Esta é a sua esfera de poder, e ao exercer esse poder, você transforma sua noite de uma luta para uma jornada de renovação. Para praticar a liberação, use sua respiração como a manivela. Ao se deitar, feche os olhos. Inspire profundamente.
Ao expirar, imagine o som de uma corrente de âncora sendo recolhida elo por elo. A cada expiração, sinta o navio se tornando um pouco mais leve. Associe cada âncora a uma inspiração. Expire a culpa. Expire a riva. Expire a preocupação. Então, introduza uma frase de comando. Eu libero o peso do dia. Meu navio está livre para navegar, ou as âncoras estão a bordo. A noite é para o mar aberto. Sinta a diferença em seu corpo. Sinta seus ombros relaxando, sua respiração se aprofundando. Este é o sinal de que o navio foi liberado. Marco Aurélio não tinha uma vida livre de pesos. Ele tinha uma vida onde ele se recusava a ser afundado por eles. Ele praticava a leveza. Você também pode. O oceano do sono foi feito para ser um lugar de cura e liberdade. Não o transforme em um lugar de arrasto e exaustão. Seja um capitão que sabe a hora de ancorar, mais importante, a hora de zarpar. Esta noite, antes de dar a ordem de partida ao seu timoneiro, faça a inspeção. Honre seu navio, recolha suas âncoras e permita-se a alegria de uma navegação leve e livre, rumo ao amanhecer. Seu corpo não é uma máquina separada de sua mente. Ele é o instrumento mais sensível e obediente que sua mente possui. Ele é como músico em uma orquestra e a sua mente é o maestro. O corpo não decide qual nota tocar. Ele espera com atenção absoluta pelos mais sutis gestos e sussurros do maestro. Se o maestro, com seus pensamentos e emoções, rege uma sinfonia de medo e tensão, o corpo, como músico leal, tocará essa melodia em cada uma de suas células. O coração irá acelerar, os músculos irão se contrair, a respiração se tornará curta e rápida. Ele executará a partitura da ansiedade com perfeição. Se, no entanto, o maestro escolhe reger uma melodia de calma e serenidade, o corpo responderá com a mesma fidelidade. Os músculos irão relaxar, a respiração se aprofundará e cada órgão entrará em um ritmo de harmonia e cura. O corpo não cria a música, ele apenas a toca. E a música que ele toca durante a noite é ditada pelos últimos sussurros que o maestro, sua mente, lhe oferece antes de adormecer. Muitas pessoas travam uma batalha com seus corpos. Elas se irritam porque não conseguem dormir, porque sentem dores, porque se sentem cansadas. Elas culpam o instrumento pela música ruim, sem perceber que são elas como maestras que estão segurando a batuta. O corpo está apenas seguindo as ordens. Quando você se deita e sua mente começa a sussurrar, eu não vou conseguir dormir. E se eu acordar no meio da noite? Estou tão tenso. Você está dando ordens claras ao seu corpo. Você está lhe dizendo para ficar em estado de alerta. E ele, obedientemente, cumpre a insônia. Muitas vezes não é um problema do corpo, é o resultado de um maestro que está regendo a sinfonia da vigília e esperando que a orquestra toque a canção de ninar do sono profundo. É uma contradição de comandos. A filosofia estoica nos ensina a nos tornarmos maestros conscientes. Ela nos mostra que a harmonia do corpo é um reflexo direto da disciplina da mente. Marco Aurélio dizia que a alma se tinge com a cor dos pensamentos. Podemos estender isso e dizer que o corpo vibra com a frequência dos pensamentos. Ele não tinha poder sobre as doenças de seu tempo, mas tinha poder sobre a reação de sua mente a elas. Ao cultivar a calma interior, ele oferecia ao seu corpo o melhor ambiente possível para a cura. Em vez de adicionar o veneno do pânico à sua condição física, Seneca observou que muitos de nossos sofrimentos são auto-infligidos. A tensão crônica no corpo é um exemplo perfeito. O evento estressante do dia já passou, mas a mente, o maestro, continua a reger a música daquele evento. O corpo, sem saber que o perigo já acabou, continua a tocar as notas do estresse, resultando em dores de cabeça, problemas digestivos e exaustão. O corpo vive no presente.
ele só pode responder às ordens que recebe agora. Se a sua mente está presa no passado ou ansiosa com o futuro, ela está enviando sussurros de tempos de perigo para um corpo que está seguro em sua cama no presente. Essa dissonância é a fonte de muito desconforto físico. A noite é a sua grande oportunidade de ressincronizar a orquestra. É o momento de, como maestro, abaixar a batuta do dia, respirar fundo e começar a reger uma nova melodia, uma melodia de descanso. Imagine duas pessoas. A primeira deita e sua mente é um turbilhão. Ela pensa no que precisa fazer amanhã, repassa uma conversa difícil. Cada um desses pensamentos é um sussurro para o corpo. Fique alerta. Prepare corpo obediente, responde. O sono é uma batalha e ela acorda sentindo como se tivesse corrido uma maratona. A segunda pessoa, com as mesmas preocupações, adota o papel de um maestro sábio. Ao deitar, ela reconhece a orquestra agitada, mas em vez de continuar regendo no mesmo ritmo, ela faz uma pausa. Ela respira fundo, um gesto universal para acalmar a orquestra. E então, ela começa a sussurrar novas instruções. Com cada expiração, ela sussurra para seu corpo. Relaxe, solte, teste. Ela não grita, não força. Ela sussurra com gentileza e repetição. O corpo faminto por essa nova melodia começa a responder. Os violinos da mente se acalmam, os tambores do coração desaceleram e a orquestra inteira entra em harmonia com a música do sono. O seu corpo está ouvindo você agora mesmo. Ele ouve a sua postura, a sua respiração e, acima de tudo, ele ouve os sussurros silenciosos da sua mente. Epicteto ensinou que a liberdade é o resultado da autodisciplina. A disciplina de escolher seus sussurros noturnos é o que liberta seu corpo da prisão da tensão crônica. Não é uma disciplina de rigidez, mas de gentileza. É a disciplina de se lembrar de que seu corpo é seu aliado, não seu inimigo. Ele anseia por suas instruções de paz. Para praticar, transforme o ato de ir para a cama em um concerto de cura. Deite-se confortavelmente. Primeiro, apenas ouça sua orquestra. Note onde a tensão. Nos ombros, na mandíbula, no estômago. Não julgue, apenas observe. Agora, assuma seu pódio. Inspire profundamente, imaginando que você está reunindo toda a calma do universo na ponta de sua batuta. E ao expirar lentamente, imagine que está espalhando essa calma por toda a orquestra. Direcione a sua atenção para uma parte tensa do corpo e sussurre mentalmente. Ombros, eu lhes dou permissão para soltar. Coração, eu lhe agradeço e o convido a bater em um ritmo de paz. Converse com seu corpo, dê-lhe as ordens que ele anseia por ouvir. Use frases como: corpo, você trabalhou duro, agora é a hora de se regenerar. Cada célula minha agora recebe a ordem de descansar e se curar. Eu entrego meu corpo à sabedoria do sono. Marco Aurélio não comandava apenas exércitos, ele comandava a si mesmo. Ele sabia que a verdadeira autoridade começava com a maestria sobre sua própria mente. Por consequência, sobre seu corpo. Você tem essa mesma autoridade. Você é o maestro. Não deixe sua orquestra tocando a música do caos a noite toda. Pegue, respire e comece a reger a mais bela e curadora das sinfonias. A sinfonia do descanso profundo. Seu corpo está ouvindo e ele tocará com gratidão e perfeição qualquer melodia que você escolher sussurrar. A ansiedade, para muitas pessoas, parece uma condição permanente, uma parte inseparável de quem são. Elas dizem: eu sou uma pessoa ansiosa, como se fosse a cor de seus olhos ou sua altura. Mas a sabedoria estoica nos convida a ver a ansiedade sob uma luz completamente diferente. A ansiedade não é quem você é. A ansiedade é um estado, é como o tempo. Pense na ansiedade como uma chuva forte e repentina. Ela pode chegar sem aviso
escurecer o céu e fazer muito barulho. Se você for pego no meio dela sem proteção, certamente se molhará, sentirá frio e ficará desconfortável. Da mesma forma, quando a chuva de pensamentos ansiosos começa, se você se identificar com ela, se acreditar que você é a tempestade, você será encharcado por sentimentos de medo e pinico. Mas você não é a chuva, você é o céu vasto no qual a chuva acontece. E mais importante, você tem a capacidade de construir um abrigo. A calma não é a ausência de chuva. A calma é o abrigo que você aprende a construir para si mesmo. O subconsciente, em sua simplicidade, aprende por associação. Sim, toda vez que a chuva de um pensamento preocupante começa, você reage com pânico, correndo em círculos e se identificando com a tempestade. O subconsciente aprende. Chuva igual perigo total. Reação igual pinico. Com o tempo, essa associação se torna um reflexo condicionado. Apenas uma pequena nuvem no horizonte, um e-mail, uma notícia, já é o suficiente para acionar a resposta de pânico completa, porque foi isso que ele foi treinado para fazer. O seu sistema nervoso foi habituado a viver do lado de fora, exposto a todas as intempéries da mente. Mas você pode treiná-lo de forma diferente. Você pode ensiná-lo que quando a chuva começa, existe um lugar seguro para ir. Este abrigo é a sua calma interior, um espaço que você constrói intencionalmente através da prática e da repetição. A noite é o seu canteiro de obras. É o momento ideal para fortalecer as paredes e o teto do seu abrigo interior, para que quando as tempestades do dia chegarem, você tenha um lugar sólido e seguro para se refugiar. Marco Aurélio viveu em meio a tempestades constantes, guerras, pragas, traições. Ele não tinha o poder de parar a chuva, mas ele se tornou um mestre na construção de abrigos. Seu diário era o seu projeto arquitetônico. Nele, ele reforçava as fundações da razão, as paredes da aceitação e o teto da perspectiva. Ele se lembrava de que a chuva, os eventos externos, não podia realmente tocá-lo, a menos que ele escolhesse sair de seu abrigo interior e se encharcar com o julgamento e o medo. Ele sabia que sua cidadela interior era impenetrável, desde que ele se lembrasse de habitar nela. A sua prática noturna não era para pedir que não chovesse, mas para reforçar seu abrigo para qualquer tempo que viesse. Seca dizia: as dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho o faz ao corpo. Podemos ver a ansiedade não como uma inimiga a ser destruída, mas como a chuva que nos dá a oportunidade de praticar a construção e o uso do nosso abrigo. Cada vez que você sente a ansiedade chegar, em vez de entrar em pânico, você escolhe respirar e se conectar com sua calma. Você está adicionando um tijolo à sua construção. Imagine duas pessoas. A primeira sente as primeiras gotas de uma preocupação antes de dormir. Imediatamente ela começa a correr pela tempestade em sua mente. Oh, não! E se isso vai ser terrível? Eu não vou aguentar. Ela se identifica completamente com a chuva e seu sono é levado pela enchente de adrenalina. Ela acorda exausta e encharcada de medo. A segunda pessoa sente as mesmas gotas de preocupação. Ela aprendeu a reconhecer o som da chuva. Em vez de correr, ela para, ela respira e ela calmamente caminha em direção ao seu abrigo interior que ela tem praticado construir. Dentro do abrigo, ela ainda pode ouvir a chuva lá fora, mas ela não a atinge. Ela está seca, segura e em paz. Ela diz a si mesma: é apenas a chuva do pensamento. Eu estou seguro em meu abrigo. A tempestade vai passar, como todas as outras. Ela adormece ao som suave da chuva caindo no teto de seu refúgio e acorda seca e descansada. O seu abrigo não é um lugar físico. Ele é construído com as ferramentas da sua consciência. A fundação é a sua respiração.
Quando a chuva da ansiedade começar, a primeira coisa a fazer é voltar para a respiração. Inspire profundamente, expire lentamente. Isso ancora você. As paredes são as suas frases de poder, os seus mantras. São frases curtas e verdadeiras que você repete para reforçar sua segurança. O teto é a sua perspectiva, a lembrança de que os pensamentos são apenas pensamentos e as emoções são apenas energia e movimento. Elas não são a sua identidade. Epicteto ensinou que a liberdade vem de não sermos escravizados por nossas impressões. A ansiedade é uma impressão poderosa. Construir um abrigo é o ato de criar um espaço entre você e a impressão. Um espaço onde você pode escolher sua resposta em vez de ser levado pela reação. Para praticar a construção do seu abrigo esta noite, faça o seguinte: deite-se e feche os olhos. Lembre-se de uma pequena preocupação, apenas o suficiente para sentir as primeiras gotas da chuva. Imagine que o seu ser, a sua essência mais profunda, é como um vasto e profundo oceano. Durante a sua vida, tudo o que você pensa, diz e sente é como uma pequena gota de água que cai neste oceano. Uma única gota pode parecer insignificante. O que é uma gota em um oceano? Quase nada. Se você tem um pensamento negativo, eu não sou bom o suficiente. Essa é uma gota de água turva. Se cai no oceano, ela se dissolve e o efeito é mínimo. Mas o poder não está na gota isolada, está na repetição. Se dia após dia, noite após noite, você continua a pingar gotas da mesma água turva da autocrítica, o que acontece lentamente, a área ao redor de onde as gotas caem começa a mudar de cor. A turba com a espada. Com o tempo, com milhares e milhares de gotas, a clareza de todo o oceano pode ser comprometida. Você olha para si mesmo e vê um oceano de insegurança sem se lembrar que ele foi criado, gota a gota, por suas próprias palavras e pensamentos. Da mesma forma, cada palavra de amor próprio, cada pensamento de gratidão, cada sentimento de paz é uma gota de água pura e cristalina. Uma única gota pode não limpar o oceano inteiro, mas se você persistir, se criar o hábito de adicionar gotas de água limpa, a transformação é inevitável. A área ao redor se torna mais clara, a luz penetra mais fundo e, com o tempo, a qualidade de todo o seu oceano interior pode ser restaurada à sua clareza e brilho originais. O seu subconsciente é o próprio oceano. Ele não julga a qualidade da gota, ele simplesmente a absorve. Ele é a soma total de todas as gotas que você permitiu que caíssem nele ao longo de sua vida. E a noite é o momento em que a superfície do oceano está mais calma, mais receptiva. As gotas que você oferece nos momentos antes de dormir não caem apenas na superfície. Elas parecem penetrar mais fundo, influenciando as correntes mais poderosas do seu ser. A filosofia estoica é a ciência da hidrologia da alma. Ela nos ensina a sermos conscientes da qualidade da água que estamos criando e adicionando ao nosso oceano. Marco Aurélio entendia que seus pensamentos eram as gotas que formavam o oceano de seu caráter. Ele escrevia para si mesmo, não como um exercício literário, mas como um ato de purificação. Cada reflexão sobre virtude e serenidade era uma gota de água cristalina que ele deliberadamente adicionava ao seu ser. Ele sabia que um oceano interior claro e calmo era a única coisa que poderia refletir o mundo exterior com sabedoria, em vez de distorcê-lo com as ondas do medo e da raiva. Ele era um guardião consciente da qualidade de sua própria água. Agora, pense na sua prática diária de gotejamento. Quais tipos de gotas tem caído com mais frequência em seu oceano? Gotas reclamacal, gotas e comparacal, gotas de impaciência? Ou você tem se lembrado de adicionar conscientemente gotas de perdão, de apreciação, de calma? Não se julgue,
Apenas observe. A consciência é o primeiro passo para a mudança. Epicteto nos deu a ferramenta mais poderosa para isso quando disse: não são os eventos que nos perturbam, mas nossos julgamentos sobre eles. O evento é a chuva que cai do céu. O julgamento é a qualidade da gota que você cria em resposta e adiciona ao seu oceano. Você pode transformar a chuva mais suja em uma gota de aprendizado cristalino, se escolher. Ou pode pegar a água mais pura de um elogio e transformá-la em uma gota turva de arrogância. A escolha de como processar a realidade em gota é sua. Imagine duas pessoas. A primeira vive sob uma chuva constante de pequenas frustrações. A cada frustração, ela adiciona uma gota de a vida injusta ao seu oceano. Antes de dormir, ela repassa todas as gotas turvas do dia. Seu oceano interior torna-se escuro e pesado. Ela se sente afogando em sua própria negatividade. A segunda pessoa vive sob a mesma chuva, mas ela aprendeu a transmutar a água. Quando uma frustração acontece, ela reconhece o desconforto, mas escolhe adicionar uma gota de "isso também vai passar" ou "o que posso aprender com isso?". Antes de dormir, ela pratica o ato de adicionar algumas gotas deliberadas de água pura. Ela pensa em algo pelo qual é grata, uma gota de gratidão. Ela perdoa a si mesma por um erro, uma gota de autocompaixão. Ela deseja paz para si mesma, uma gota de serenidade. Seu oceano, mesmo recebendo as chuvas do dia, mantém sua clareza e seu equilíbrio. O seu oceano interior está sempre com sede. Ele anseia por suas gotas e você é a fonte. Você pode ser uma fonte de água poluída ou uma fonte de água que cura. A noite, como dissemos, é especialmente poderosa. Sêneca ensinou que a mente que está ansiosa sobre o futuro é miserável. A ansiedade é um fluxo contínuo de gotas turvas de "e-se". Parar esse fluxo à noite é crucial para a saúde do seu oceano. Você o faz não tentando construir uma barragem, o que é exaustivo, mas começando a gotejar deliberadamente gotas de uma qualidade diferente e superior. A água pura, com o tempo, neutraliza a água turva. Para praticar o gotejamento consciente esta noite, siga estes passos. Ao se deitar, visualiza seu oceano interior. Veja como ele está agora, sem julgamento. Agora imagine que acima de você é uma fonte de luz líquida, a mais pura e cristalina água que se possa imaginar. Coloque sua mão mental sobre esta fonte e sinta uma única gota se formar. Dê a esta gota uma qualidade, que seja a gota do descanso. Sinta cair suavemente em seu oceano e veja a pequena ondulação de luz que ela cria. Agora, forme outra gota, a gota da confiança. Deixe-a cair e outra, a gota da cura. Veja como a luz se expande, como a clareza começa a se espalhar a partir dos pontos onde as gotas tocaram a água. Faça disso a sua meditação antes de dormir. Não precisa ser complicado. Apenas o ato de adicionar de 3 a 5 gotas de qualidades puras ao seu oceano. Use frases simples para acompanhar. Eu adiciono uma gota de paz ao meu ser. Eu me preencho com uma gota de amor. Uma gota de silêncio acalma meu oceano. Marco Aurélio não nasceu com um oceano de sabedoria. Ele o criou gota a gota com a prática diária. Você tem a mesma capacidade. Não subestime o poder de uma única palavra gentil dita a si mesmo. Não subestime o poder de um único pensamento de gratidão. Cada um é uma gota, e as gotas com o tempo se tornam o oceano. As gotas com o tempo se tornam você. Portanto, esta noite, seja o guardião de sua própria água. Escolha a qualidade das gotas que você adiciona ao seu vasto e sagrado oceano interior. Porque a clareza da sua manhã, a profundidade da sua paz e o brilho da sua alma dependem inteiramente das pequenas e silenciosas gotas que você escolhe deixar cair.
Agora imagine que a cada noite você recebe um bloco de argila fresca e maleável. Esta argila é a energia potencial do seu dia seguinte. Ela é disforme, cheia de possibilidades, pronta para ser moldada em qualquer coisa. O escultor é a sua mente, e as mãos do escultor são os seus pensamentos e sentimentos dominantes no momento em que você adormece. O que quer que essas mãos estejam fazendo? A forma que elas estiverem imprimindo na argila no momento da transição para o sono é a forma que a argila começará a solidificar durante a noite. O sono não é um tempo de inatividade. É como o forno onde a cerâmica é cozida. O processo de solidificação acontece no escuro e pela manhã você acorda e recebe de volta a peça que você mesmo começou a esculpir na noite anterior. Ela já não é mais maleável. Ela se tornou a forma sólida do seu humor, da sua disposição e da sua perspectiva para o dia. Muitas pessoas não se veem como escultoras. Elas tratam a argila preciosa do seu futuro com descuido. Antes de dormir, suas mãos mentais estão apertando a argila com a forma do medo, da raiva ou da ansiedade. Elas amassam a energia do amanhã com pensamentos de vai ser um dia difícil ou eu não vou dar conta. Elas imprimem na argila as ranhuras profundas de suas preocupações. Então, elas adormecem. O forno do sono é ligado e durante a noite essas formas de medo e dificuldade são cozidas e endurecidas. Ao despertar, elas se deparam com uma escultura feia e pesada e pensam que a vida lhes deu isso. Elas não percebem que foram suas próprias mãos na escuridão que deram forma à peça. Elas estão vivendo a consequência de sua própria escultura inconsciente. A filosofia estoica é a arte da olaria consciente. Ela nos ensina que somos os artistas de nossos próprios dias e que o trabalho mais importante acontece quando a argila está fresca. Epicteto disse: primeiro, diga a si mesmo o que você gostaria de ser. Depois, faça o que tem que fazer. A noite é o momento de dizer a si mesmo o que você gostaria de ser no dia seguinte. É o momento de dar a primeira e mais importante forma argila. Não é sobre controlar o futuro, mas sobre moldar a sua resposta ao futuro. Você pode não saber o que o dia trará, mas pode decidir se quer encontrá-lo com uma escultura de calma em suas mãos ou com uma de pânico. A escolha da forma é sua. Marco Aurélio era um escultor mestre. Cada noite ele pegava a argila de seu próximo dia. Ele não a deixava ser moldada pelo caos de Roma. Ele, com as mãos firmes de um filósofo, moldava-a com as formas da serenidade, da justiça e da perspectiva. Ele imprimia nela a forma da aceitação. Ele sussurrava para a argila a natureza de seu trabalho, ser um bom homem, um bom líder. Ele sabia que a forma inicial que ele desse à argila seria a base sobre a qual o dia seria construído. Ele não esperava que o dia lhe desse uma boa forma. Ele dava uma boa forma ao seu dia. Agora pense em suas próprias mãos. O que elas têm esculpido ultimamente? Elas têm feito movimentos repetitivos de preocupação, cavando os mesmos buracos na argila todas as noites? Ou você tem tentado, mesmo que de forma hesitante, alisar a superfície, criar uma forma mais harmoniosa? A beleza da argila é que a cada noite você recebe um bloco novo. Os erros de escultura de ontem não precisam ser repetidos hoje. A argila de hoje à noite está fresca, esperando pelo toque de suas mãos. Imagine duas pessoas. Em primeira se deita imediatamente. Suas mãos começam a trabalhar a argila com nervosismo. Elas fazem a forma de todos os seus medos, a forma de uma reunião tensa, a forma de uma conversa difícil. Ela adormece com as mãos ainda cravadas nessas formas. Pela manhã, ela acorda e o dia já parece ter a forma sólida e intimidante de seus medos. A segunda pessoa, com os mesmos desafios pela frente, escolhe ser uma escultora diferente. Ao deitar, ela respira e conscientemente relaxa suas mãos.
Ela então gentilmente começa a moldar a argila em uma forma simples, uma esfera lisa e perfeita. Esta esfera representa a calma, o equilíbrio, a integridade. Ela não tenta esculpir os eventos do dia, mas sim a qualidade com a qual ela os encontrará. Ela adormece com a sensação suave e equilibrada da esfera em suas mãos. Pela manhã, ela acorda sentindo-se centrada e inteira, pronta para lidar com o que vier a partir de um lugar de equilíbrio. Seu subconsciente é o forno. Ele não julga a beleza da peça que você coloca dentro dele. Ele apenas aplica o calor e a solidifica. O que entra mole sai duro. O que entra como uma intenção sai como uma tendência. O que entra como uma imagem sai como um sentimento. Sêneca ensinou que a sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Sua preparação para a sorte de ter um bom dia acontece na sua olaria noturna. Ao moldar a argila da calma, você se prepara para encontrar as oportunidades do dia com uma mente clara. Ao moldar a argila do medo, você se prepara para ver apenas os obstáculos. Para praticar a escultura consciente esta noite, faça o seguinte: deite-se e feche os olhos. Visualize um bloco de argila macia e cinzenta diante de você. Esta é a energia do seu amanhã. Primeiro, apenas sinta a argila com suas mãos mentais. Agora pergunte a si mesmo: qualidade eu mais preciso para o meu dia de amanhã? Calma, paciência, Corey Jane, foco, escolha uma. E então comece a mudar a argila nessa forma. Se escolheu a calma, talvez a transforme em uma esfera lisa. Se escolheu a coragem, talvez a modele como uma árvore forte com raízes profundas. Não se preocupe em ser um grande artista. O que importa é a intenção. Sinta a forma em suas mãos. E ao sentir, repita uma frase que a descreva. Eu moldo o meu amanhã com calma. Eu dou ao meu dia a forma da coragem. Mantenha essa imagem e esse sentimento enquanto você adormece, como se estivesse colocando sua peça com cuidado dentro do forno. Marco Aurélio não acreditava em destino como algo passivo. Ele acreditava em caráter como algo ativo, algo a ser construído. E a construção era diária, noturna. Você tem a mesma argila e as mesmas mãos. Não entregue a mais sagrada das artes, a arte de esculpir seu próprio dia ao acaso. Seja o escultor, seja o oleiro. Pegue a argila fresca que lhe é oferecida a cada noite e, com a intenção de um mestre, dê a ela a forma da sua mais alta aspiração. Porque a forma que você imprime na argila silenciosa do sono se tornará a realidade sólida que você encontrará na luz da manhã. Dentro de cada um de nós vive uma criatura antiga e poderosa. Podemos chamá-la de a feira. Esta não é uma fera malévola. É a parte primitiva de nosso cérebro, responsável por nossa sobrevivência. Sua linguagem é o medo, sua canção é a preocupação e seu estado natural é a vigilância. Durante o dia, conseguimos mantê-la relativamente controlada com nossa mente racional. Mas à noite, quando a lógica adormece, a fera tende a despertar. Ela vagueia pelos corredores escuros de nossa mente, farejando perigos, remoendo ameaças passadas e imaginando futuras. É o rosnar dessa fera que nos mantém acordados, com o coração acelerado e a mente em disparada. Tentar lutar contra a fera com a força é inútil. Ela é mais forte e mais antiga que nossos pensamentos lógicos. Tentar ignorá-la também não funciona. Ela apenas rosnará mais alto para chamar nossa atenção. Mas os sábios de todas as eras descobriram um segredo. A fera pode ser acalmada. Existe uma melodia, uma frequência vibracional que ela não consegue resistir. Uma canção que a faz deitar, relaxar e adormecer pacificamente. Essa melodia é da gratidão. A gratidão é a linguagem do coração e a fera, por mais primitiva que seja, responde a essa linguagem.
A gratidão muda o foco da mente do que falta para o que existe. Ela muda a química do cérebro, diminuindo os hormônios do estresse, como o cortisol, e aumentando os neurotransmissores do bem-estar, como a serotonina e a dopamina. Quando você introduz a melodia da gratidão, o rosnar da preocupação simplesmente não consegue competir. É como acender uma luz em um quarto escuro. A escuridão não luta, ela simplesmente se dissipa. Da mesma forma, a gratidão não luta contra o medo, ela o dissolve. O subconsciente, que muitas vezes é governado pela fera durante a noite, ouve essa nova melodia e entende que o ambiente é seguro. A ordem não é mais alerta máximo, mas tudo está bem. E sob essa nova ordem, o corpo finalmente recebe a permissão para relaxar profundamente e se entregar ao sono reparador. A prática da gratidão era central para a filosofia estoica. Eles não a viam como um sentimento piegas, mas como uma disciplina racional e poderosa. Marco Aurélio, cercado por morte, guerra e instabilidade, escrevia em seu diário à noite, agradecendo a seus pais, a seus professores e até mesmo aos deuses por lhe darem os desafios que fortaleciam seu caráter. Ele não estava sendo ingênuo, estava deliberadamente tocando a melodia da gratidão para acalmar a fera do desespero que certamente rondava um imperador romano. Ele sabia que se permitisse que o rosnar do medo fosse a última música que ouvisse, ele não teria a força para governar com sabedoria no dia seguinte. Ele escolhia a sua trilha sonora noturna com a precisão de um maestro. Seu subconsciente é como uma sala de concertos. Se a música que está tocando é a do medo, todo o seu ser vibrará com medo. Se a música é a da gratidão, todo o seu ser vibrará com paz. Epicteto dizia que devemos exigir pouco da vida para que ela nos pareça rica. A gratidão é a ferramenta que nos permite ver a riqueza no pouco. E ver essa riqueza antes de dormir é o maior presente que você pode dar a si mesmo. Para praticar, crie um concerto de gratidão noturno. Não precisa ser longo. Deite-se antes de mais nada. Apenas respire. Então, como músico se preparando, traga à mente uma coisa pela qual você é genuinamente grato. Não precisa ser algo grandioso. Pode ser o sorriso de um estranho, o calor do sol em sua pele, o fato de que você tem um teto sobre sua cabeça. Segure essa imagem e esse sentimento em seu coração. Sente a Vibercal. Deixe que ela seja a primeira nota. Depois, encontre uma segunda e uma terceira. Deixe a melodia crescer. Use frases simples para guiar. Eu sou grato por e aprecio. Meu coração se enche de gratidão por... Não se apresse. Sinta cada nota. Você sentirá uma mudança física em seu corpo. É a fera se acalmando. É o seu sistema nervoso respondendo à mais curadora de todas as canções. Marco Aurélio não tinha uma vida mais fácil que a sua. Ele tinha uma ferramenta mais poderosa. Ele usava gratidão como um escudo e uma canção. Você tem acesso à mesma ferramenta. Não importa quão alto a fera do medo esteja rosnando esta noite. Não lute com ela, não a alimente. Apenas suavemente comece a tocar. Toque a melodia da gratidão. Seu subconsciente irá ouvi-la. Sua fera interior irá se acalmar. E você adormecerá em um silêncio que não é vazio, mas preenchido pela mais doce e pacífica das músicas. Porque a gratidão não é apenas um sentimento, é uma frequência. E é a única frequência que garante a paz no reino mais selvagem de sua própria mente. O medo é talvez a mais poderosa e paralisante das emoções humanas. Quando ele surge, especialmente na quietude da noite, parece uma presença sólida, um monstro real que se senta ao pé da sua cama. Ele tem peso, tem voz e parece ter um poder absoluto sobre você. Mas a sabedoria estoica nos oferece uma perspectiva libertadora. O medo, na maioria das vezes, não é uma entidade sólida. O medo é um ego.
Imagine que a sua mente é uma grande sala vazia. Um evento acontece ou um pensamento surge e ele emite um som. Pode ser um som pequeno, como a queda de um alfinete, uma pequena dúvida, uma leve incerteza. O som em si é breve e inofensivo. O problema não é o som original, é a acústica da sala. Se as paredes da sua mente forem duras, nuas e ressonantes, aquele pequeno som irá ricochetear de um lado para o outro, ganhando força e volume a cada reflexão. O som original já se foi, mas o eco continua cada vez mais alto, mais distorcido, mais assustador. O medo que você sente não é o monstro, é o eco de um som que já desapareceu. O seu subconsciente é a própria sala. São as paredes, o chão, o teto e os seus hábitos mentais determinam a acústica dessa sala. Se você tem o hábito de focar na negatividade, de ensaiar desastres, de se prender a mágoas, você está na prática endurecendo as paredes da sua sala. Você está criando uma câmara de eco perfeita para o medo. Qualquer pequeno som de preocupação que entrar será amplificado até se tornar um ruído ensurdecedor. É por isso que à noite, quando não há outros sons do mundo exterior para competir, os ecos internos se tornam tão dominantes. Você não está lutando contra um monstro. Você está preso dentro da câmara de eco que você mesmo construiu. Mas a boa notícia é que você pode mudar a acústica da sua sala. Você pode amortecer o som. Você pode cobrir as paredes com materiais macios e absorventes para que o som original, quando ocorrer, seja absorvido em vez de refletido. Esses materiais de amortecimento. Marco Aurélio vivia em um mundo barulhento, cheio de sons de perigo real, mas ele se recusava a viver em uma câmara de eco. Sua prática diária é um exercício de engenharia acústica. Ele cobria as paredes de sua mente com o veludo da razão, com a cortiça da perspectiva e com os tapetes da aceitação da mortalidade. Ele treinava sua mente para absorver o impacto dos eventos em vez de permitir que eles ecoassem como medo. Ele dizia a si mesmo: hoje encontrarei pessoas intrometidas, ingratas, arrogantes. Ele não fazia isso para se assustar, mas para amortecer o impacto. Ao antecipar o som, ele o impedia de ecoar. Ele estava na prática tratando a causa do eco, não apenas o seu volume. Agora pense na sua própria sala interior. Como está a acústica? Quando uma pequena preocupação entra, ela ecoa por horas, talvez dias. Você se pega repassando o mesmo medo de novo e de novo, cada vez parecendo mais real. Isso é um sinal de que suas paredes estão muito ressonantes. Você precisa de material, de amortecimento. Imagine duas pessoas. A primeira tem uma sala com paredes de concreto. Um pensamento preocupante sobre uma reunião futura entra na sala. O som bate em uma parede e se o gaguejar ocheteia para a outra, eles vão achar que sou incompetente. Atravessa para o teto, eu vou ser demitido. E volta para o chão, minha vida estará arruinada. O pequeno som de uma dúvida se tornou o eco ensurdecedor de uma catástrofe. O sono é impossível. A segunda pessoa, através da prática, cobriu suas paredes com um material macio de autoaceitação. O mesmo pensamento preocupante entra. O som bate na primeira parede, que é coberta com o pensamento. É normal sentir-se nervoso. Eu farei o meu melhor. O som é absorvido. Não há ricochete. O eco morre antes de começar. A pessoa reconhece o som inicial, mas não fica presa em sua reverberação. Ela consegue descansar. O seu trabalho, especialmente à noite, não é impedir que os sons entrem na sala. Isso é impossível. O seu trabalho é mudar a acústica. Sêneca disse: um homem que sofre antes do necessário sofre mais do que o necessário. O eco é o sofrimento antes e mais do que o necessário. É o sofrimento fabricado pela acústica da sua mente. Você pode parar essa fabricação.
O material de amortecimento mais eficaz é a presença consciente. O eco só existe quando a mente está vazia e ressonante. Quando você preenche a sala com a sua presença, com a sua atenção focada no agora, não há espaço para o eco ricochetear. A respiração é a forma mais rápida de preencher a sala. Para praticar a mudança da sua acústica esta noite, faça este exercício. Deite-se e espere por um som de preocupação. Ele virá. Quando ele chegar, em vez de segui-lo em seus ricochetes, imediatamente faça duas coisas. Primeiro, ancore-se na respiração. Sinta o ar entrando e saindo. Preencha a sala com essa sensação. Segundo, instale um painel de amortecimento. Escolha uma frase e coloque-a mentalmente na parede onde o som bateu. Se o medo é sobre dinheiro e o som é "eu não terei o suficiente". Coloque um painel que diz: "Neste momento eu estou seguro. Eu lidarei com o futuro quando ele chegar". Se o medo é sombra e saúde e o som é "e se for algo grave", coloque um painel que diz: "Meu corpo é forte e sabe como se curar". Preocupar-se não ajuda. Não discuta com o eco. Apenas absorva o som original com uma verdade calma. O seu subconsciente, a sala aprende com essa nova configuração. Ele percebe que quando você instala esses painéis, o barulho para. Com a repetição, ele começará a instalar os painéis automaticamente para você. O que antes era uma reação de ecoar o medo se tornará uma reação de absorver o medo na calma. Epicteto ensinou que a liberdade é não ser perturbado pelas coisas. Ser livre do medo não é viver em um mundo silencioso. É ter uma mente acusticamente tratada para a paz. É saber que não importa o som que entre, ele não precisa se tornar um eco. Portanto, esta noite, veja-se como um engenheiro de som da sua própria alma. O medo não é um monstro, é apenas um eco em uma sala vazia. E você tem todo o poder de preencher essa sala com silêncio, de cobrir suas paredes com paz e de absorver qualquer som na quietude infinita do seu verdadeiro ser. A noite tem uma qualidade mágica. Por vezes traiçoeira. Ela funciona como uma poderosa lente de aumento para os nossos pensamentos e emoções. Um pequeno problema que durante o dia, sob a luz do sol e em meio às distrações, parecia do tamanho de um grão de areia, pode, sob a lente da noite, parecer do tamanho de uma montanha. Uma leve dúvida sobre si mesmo pode se transformar em um monstro de inadequação. Uma pequena preocupação com o futuro pode se ampliar até se tornar um cenário de desastre apocalíptico. Isso acontece porque à noite os filtros da mente racional são enfraquecidos. A lógica, a perspectiva e o contexto que normalmente mantém as coisas em seu devido tamanho se retiram para descansar. O que resta é a sua consciência nua e o seu subconsciente, que não tem senso de proporção. Ele simplesmente pega o objeto mental em que você está focando e o amplia. O sono, portanto, não é um escape dos problemas. Muitas vezes, ele é o palco onde eles são magnificados. Se você coloca sobre a lente da sua atenção noturna a imagem da sua raiva por alguém, você não adormecerá com uma pequena raiva. Você adormecerá com uma raiva gigantesca, com todos os seus detalhes de injustiça ampliados. E você acordará com essa imagem ainda gravada em sua mente, sentindo um ressentimento desproporcional. Se você coloca sobre a lente a sua solidão, ela se expandirá até preencher todo o universo e a noite se tornará um abismo de desamparo. O subconsciente não está tentando lhe torturar. Ele está apenas fazendo o seu trabalho. Ele é uma lente. Sua função é ampliar o que quer que esteja em foco. A questão, então, não é como se livrar da lente. Isso é impossível. Mas sim o que você está escolhendo colocar sob ela. Os estoicos eram mestres no uso consciente dessa lente. Eles sabiam que se a mente tem o poder de ampliar o negativo, ela também tem o mesmo poder de ampliar o positivo.
A mesma lente que transforma o medo em um monstro pode transformar uma pequena gratidão em um sentimento avacalhador de abundância. Marco Aurélio praticava essa ampliação positiva todas as noites. Em vez de colocar suas frustrações com o Senado ou seus medos de guerra sob a lente do seu foco noturno, ele escolhia colocar uma única virtude, uma única verdade filosófica. Ele pegava a pequena semente da ideia de que tudo é impermanente e a colocava sob a lente. Durante a noite, essa pequena semente era ampliada até se tornar uma árvore de sabedoria, cujas folhas lhe davam e perspectiva no dia seguinte. Ele usava o poder da noite para ampliar o que o fortalecia, não o que o enfraquecia. Ele não deixava a lente focada ao acaso. Ele a direcionava com a mão firme de um cientista. O poder transformador reside na sua escolha de semente e de rega. O jardineiro fará o trabalho pesado por você. Seu único trabalho é o de selecionar. Epicteto ensinou que a felicidade depende de 3 coisas: sua vontade, suas ideias a respeito dos acontecimentos em que está envolvido e o uso que você faz de suas ideias. A noite é o momento de usar suas ideias para selecionar as sementes. Você teve uma ideia de raiva durante o dia, você pode escolher não plantar essa semente. Você teve uma ideia de gratidão, mesmo que passageira. Essa é uma semente preciosa. Guarde-a e entregue-a ao seu jardineiro à noite. Para praticar a jardinagem consciente, crie um ritual de entrega das sementes. Deite-se e feche os olhos. Visualize seu jardineiro subconsciente à sua frente com as mãos em concha, esperando. Primeiro, reconheça todas as sementes que você acumulou hoje, as boas e as ruins. Faça uma escolha consciente. Descartam as they imagine, se transformando em pó. Agora pegue as sementes boas, mesmo que seja apenas uma. Segure a sua mão mental, sua textura, sua energia. Então coloque-a com reverência nas mãos do seu jardineiro. Dê-lhe também o regador de um sentimento positivo e diga a ele: esta é a semente que eu escolho cultivar esta noite. Cuide bem dela. Use uma frase-chave para selar a entrega. Eu planto paz em meu jardim. Eu cultivo a cura enquanto durmo. Meu subconsciente nutre a semente da confiança. O seu subconsciente é como um guia que aprende o caminho que você mais percorre. Se todas as noites você escolhe o caminho da ansiedade, repassando problemas e imaginando desastres, o seu guia subconsciente se torna um especialista nessa rota. Ele a marca, a alarga e, com o tempo, esse se torna o caminho padrão. Mesmo que você queira ir para a paz, seus pés, seus pensamentos automáticos o levarão para o caminho familiar da preocupação. Você se sente preso nesse trilho sem perceber que foi você mesmo que o criou com seus passos repetidos. Mas a beleza da mente é que nenhum caminho é permanente. A qualquer momento você pode parar e escolher dar um passo em uma nova direção. O caminho da paz pode parecer coberto de mato e difícil de encontrar no início, mas cada vez que você o escolhe, cada vez que dá um passo nele, você o torna um pouco mais claro, um pouco mais fácil de seguir na próxima vez. A filosofia estoica é, em sua essência, um mapa para encontrar e trilhar o caminho da paz. Os estoicos não prometiam uma vida sem encruzilhada ou terrenos difíceis. Pelo contrário, eles ensinavam a arte de caminhar com equanimidade em qualquer terreno. Marco Aurélio, em suas noites, não tentava se teletransportar para o destino da paz. Ele praticava os passos. Cada reflexão, cada frase escrita era um passo deliberado no caminho da serenidade. Ele se lembrava de focar no presente. Um passo, ele praticava a aceitação do que não podia mudar. Outro passo, ele cultiva a gratidão. Mais um passo, ele sabia que a paz não era um prêmio a ser ganho, mas uma forma de caminhar. E a noite era seu principal momento de treino.
Agora pense em sua caminhada noturna. Quando você se deita, seus pés mentais correm automaticamente. Para qual direção? Para o caminho esburacado da autocrítica, para a trilha íngreme da ansiedade. Reconheça seu caminho habitual sem julgamento. É apenas um hábito, e então saiba que você tem o poder de escolher diferente esta noite. Imagine duas pessoas. A primeira se deita imediatamente. Seus pensamentos pegam o caminho de sempre, uma estrada de preocupações sobre o trabalho. É um caminho tão bem conhecido que ela nem percebe que está andando. Ela apenas segue o fluxo e o caminho a leva para uma noite de sono agitado. A segunda pessoa se deita e sente a força do hábito a puxando para o mesmo caminho, mas ela respira e ela conscientemente vira seus pés para uma nova direção. Ela dá um único e pequeno passo no caminho da paz. Talvez esse passo seja apenas o pensamento. Por agora está tudo bem. Ela pode ter que dar esse mesmo passo várias vezes, pois a força do hábito tentará puxá-la de volta. Mas ela persiste e cada passo nesse novo caminho o torna mais real. Ela adormece não no destino final da paz, mas no processo de caminhar em direção a ela. O seu subconsciente, o guia, observa essa nova escolha. No início, ele pode ficar confuso, mas o caminho de sempre é por ali. Mas se você persistir, noite após noite ele aprenderá. Ele começará a ver que este novo caminho também é uma opção. Com o tempo, ele começará a sugerir o novo caminho primeiro. O que antes exigia um esforço consciente se tornará um novo e saudável hábito. Sêneca disse: "Não ousamos não porque as coisas são difíceis, mas as coisas são difíceis porque não ousamos." Ousar dar o primeiro passo no caminho da paz é o ato que o torna menos difícil. Agora, pense em sua caminhada noturna. Quando você se deita, seus pés mentais correm automaticamente para qual direção? Para o caminho esburacado da autocrítica, para a trilha íngreme da ansiedade? Reconheça seu caminho habitual sem julgamento. É apenas um hábito. E então, saiba que você tem o poder de escolher diferente esta noite. Imagine duas pessoas. A primeira se deita imediatamente. Seus pensamentos pegam o caminho de sempre, uma estrada de preocupações sobre o trabalho. É um caminho tão bem conhecido que ela nem percebe que está andando. Ela apenas segue o fluxo e o caminho a leva para uma noite de sono agitado. A segunda pessoa se deita e sente a força do hábito a puxando para o mesmo caminho. A elabora, ela respira e ela conscientemente vira seus pés para uma nova direção. Ela dá um único e pequeno passo no caminho da paz. Talvez esse passo seja apenas o pensamento. Por agora, está tudo bem. Ela pode ter que dar esse mesmo passo várias vezes, pois a força do hábito tentará puxá-la de volta. Mas ela persiste e cada passo nesse novo caminho o torna mais real. Ela adormece, não no destino final da paz, mas no processo de caminhar em direção a ela. O seu subconsciente, o guia, observa essa nova escolha. No início, ele pode ficar confuso, mas o caminho de sempre é por ali. Mas se você persistir, noite após noite, ele aprenderá. Ele começará a ver que este novo caminho também é uma opção. Com o tempo, ele começará a sugerir o novo caminho primeiro. O que antes exigia um esforço consciente se tornará um novo e saudável hábito. Sêneca disse: "Não ousamos não porque as coisas são difíceis, mas as coisas são difíceis porque não ousamos." Ousar dar o primeiro passo no caminho da paz é o ato que o torna menos difícil. Imagine duas pessoas, ambas recebendo um bloco idêntico de mármore. A primeira pega o cinzel e, sem direção, bate aleatoriamente, movida por frustrações e medos. Uma noite, ela bate na área da raiva, na outra, na da autopiedade.
Depois de anos, sua estátua é uma figura angular, cheia de fendas e formas irreconhecíveis, uma representação do caos de seus hábitos. A segunda pessoa, mesmo sem ser uma artista nata, decide ter um plano. Ela decide que quer esculpir uma estátua de serenidade. Todas as noites antes de dormir, ela dedica alguns minutos a dar algumas batidas deliberadas com o cinzel da calma. Ela repete para si mesma: eu sou paz. Pode parecer que nada acontece, mas noite após noite o cinzel vai trabalhando. Com o tempo, uma forma suave e equilibrada começa a emergir da pedra. Seu destino de serenidade não foi um dom, foi uma escultura. Epicteto ensinou que nenhuma grande coisa é criada subitamente. Assim como uma figueira precisa de tempo para dar frutos, uma alma precisa de tempo e de hábitos corretos para revelar sua beleza. A repetição é o tempo e o método. Seu destino está sendo esculpido agora mesmo. E a boa notícia é que nenhuma forma é final até a última batida. Não importa como sua estátua se pareça hoje, você pode pegar o cinzel esta noite e começar um novo trabalho. Você pode decidir parar de aprofundar as fendas se começar a polir uma nova superfície. O subconsciente, seu aprendiz, notará a mudança de direção e começará a ajudá-lo. Para praticar, escolha uma única qualidade que você deseja esculpir em sua vida. Pode ser confiança. Esta noite, ao deitar-se, pegue seu cinzel imaginário e dê algumas batidas suaves no mármore da sua mente, repetindo a palavra confiança. Sinta pequena vibração. Não espere ver a forma completa. Apenas faça o trabalho do dia. Apenas dê as batidas da noite e confie no processo. Confie que a repetição é a força mais poderosa do universo para a mudança.